E aí, vamos mergulhar em mais uma análise hoje? O que a gente vai examinar não é um texto religioso tradicional de jeito nenhum. É quase um roteiro de cinema cheio de ação, um verdadeiro despacho de guerra direto das trincheiras. Estamos falando da visão de Naum. Esse documento antigo detalha a queda catastrófica de Nínive, que era simplesmente a capital do temidíssimo Império Assírio. E o que torna tudo isso tão cativante é como o autor mistura um julgamento super poético com uma reportagem incrivelmente visual de uma cidade sob cerco militar. É uma narrativa crua de poder, destruição e retribuição que literalmente ecoa pela história. Bom, para entender como essa narrativa se desenrola, vamos passar por estes pontos: a fúria divina, a promessa de libertação, o caos do cerco, o fim dos leões, os crimes da cidade e, finalmente, a queda inevitável. Parte 1. A fúria divina. Logo de cara, o texto estabelece um contraste brutal, sabe? É imparcial e não tem meio termo. De um lado, a gente vê uma força descrita como um refúgio, que é boa em tempos difíceis e protege de verdade quem busca ajuda. Mas vira a página e a história muda completamente. Do outro lado, temos uma força aterrorizante de pura destruição contra os inimigos. O autor não fala só de raiva, ele descreve essa fúria se derramando como um rio de fogo, arrebentando até as próprias pedras do caminho. É uma dicotomia muito clara: proteção absoluta ou ruína completa. Parte 2. A promessa de libertação. E essa fúria cósmica toda tem um alvo bem específico: o rei da Assíria e a cidade de Nínive. Só que no meio dessa tempestade de ira, rola um momento breve, mas superpoderoso de esperança. Imagina a cena. No horizonte, através das montanhas, surge um mensageiro correndo para trazer boas notícias de paz. Para quem estava sendo massacrado pelas invasões e pela escravidão assíria, isso não era só uma mudançazinha política. Era o anúncio de que a era de terror tinha chegado ao fim. O texto crava que a nação opressora foi completamente destruída. Parte 3. O caos do cerco. A partir daqui, o ritmo acelera pra valer. A teologia fica de lado e a gente entra no choque metálico da batalha. Ler isso é quase como escutar um correspondente de guerra narrando um ataque surpresa no meio da madrugada. Olha essa descrição visceral. Seus carros de guerra parecem tochas acesas. Correm como relâmpagos. Dá quase para ouvir o galope ensurdecedor dos cavalos e ver os clarões ofuscantes rasgando as ruas da cidade em alta velocidade. É uma energia totalmente caótica. E isso ilustra brilhantemente a derrocada sistemática das defesas da cidade. É um verdadeiro efeito dominó. Começa com aquela tentativa desesperada de defesa no passo 1, com os guardas correndo para as torres. No passo 2, a gente já vê a máquina de guerra inimiga avançando, escudos vermelhos para todo lado. O ponto sem volta acontece no passo 3, quando a própria infraestrutura cede. As comportas dos rios se abrem e o palácio literalmente desmorona. O resultado no passo 4, a população entra numa fuga incontrolável. Parte 4. O fim dos leões. Para sacar o tamanho e o peso dessa queda, a gente precisa entender o que Nínive representava no mundo antigo. O autor usa uma metáfora animal genial: a cova dos leões. A Síria era o predador absoluto, lá no topo da cadeia alimentar, que matava e acumulava os recursos de outras nações na força bruta. Só que a ironia do texto corta a fundo. Aquela mesma cova de leões, antes intocável, rica e que botava medo no mundo inteiro, agora está vazia, destruída e saqueada. O texto basicamente zomba de um império formidável que, de uma hora para outra, perde suas garras e fica com os joelhos tremendo. Parte 5. Os crimes da cidade. Mas afinal, por que uma ruína tão absoluta era justificada? Aqui entram as acusações, a fundamentação moral contra Nínive. O autor lista uma avalanche de crimes: crueldade sem fim, um mar de mentiras e violência escancarada. E prestem muita atenção nesses dois termos: prostituição e feitiçaria. Numa leitura histórica, o autor não está falando literalmente de magia. Essas são metáforas fortíssimas para a diplomacia coercitiva da Síria. Aquele charme diplomático enganoso que funcionava como uma armadilha para explorar e aprisionar nações inteiras. Parte 6. A queda inevitável. O que é fascinante sobre essa argumentação é a lógica fria baseada em fatos históricos que o autor usa para provar que nenhum império é invencível. Ele constrói uma comparação cirúrgica. Ele pergunta para Nínive: acaso vocês são melhores do que Tebas? Tebas era a colossal capital do Egito, protegida pelas águas do rio Nilo e com aliados gigantes como a Etiópia e a Líbia. Mesmo com tudo isso, Tebas acabou em ruínas. A lógica implacável aqui é: se a superpotência do Nilo desabou, a superpotência de Nínive, por mais intocável que pareça hoje, está condenada a ter exatamente o mesmo fim.
E quando o fim finalmente chega, o que acontece com quem estava no comando? O autor solta essa metáfora poética e assustadora. Suas autoridades e funcionários são como gafanhotos. Logo que o sol começa a brilhar, saem voando e ninguém sabe para onde foram. A realidade crua por trás dessas palavras poéticas é que a liderança da cidade evapora instantaneamente no momento em que a chapa esquenta. Enquanto a cidade oferecia sombra e privilégios, os líderes estavam lá. Mas assim que o sol brilha, ou seja, assim que o perigo real da guerra bate na porta, a covardia fala mais alto. O maquinário assírio inteiro entra em colapso, não só pela força do inimigo externo, mas porque os líderes dispersam e deixam a população e o império completamente indefesos. Tudo isso nos leva a uma constatação final sombria sobre poder e violência. É o tipo de reflexão que fica ecoando na cabeça depois de estudar essa fonte. Se mesmo os impérios mais aterradores, aqueles que subjugaram o mundo, acabam virando pó e vendo seus líderes fugirem como gafanhotos ao vento, qual é o legado duradouro que a crueldade realmente deixa na memória da história? Fica aí essa pergunta para a gente pensar. Até a nossa próxima análise.